No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia um caos instalado na terra. Havia desordem na terra. Havia trevas por todos os lados. Um caos, desordem. Mas havia algo acontecendo muito especial, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como a galinha que paira sobre os ovos, gerando o milagre da vida. O Espírito está preparando a natureza para o que vai acontecer depois. No espetáculo do Gênesis, do céu uma voz de comando, dizendo: haja luz. Não, Deus não estava criando a luz, como a gente é às vezes induzido a acreditar. Na verdade, Deus não criou a luz. Deus criou muita coisa, mas Deus não criou a luz. Deus é luz. Deus é luz. Então, quando o Pai diz haja, Ele não está dizendo seja criado. Ele está dizendo se manifeste, apareça luz. Você tem ali o cenário mais perfeito de um avivamento. Você tem um caos instalado. Você tem uma operação especial do Espírito. Você tem uma voz de comando do céu, dizendo para o Filho: apareça. Quando Deus diz haja luz, Ele está chamando o Filho para se manifestar. O Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Por meio dele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava desde o princípio com Deus. Ele é a luz dos homens. Então, quando o Pai diz haja luz, o Pai está chamando o Filho para aparecer, o Filho para se manifestar, o Filho para assumir o palco do espetáculo do Gênesis, no meio do caos. E o Espírito estava fazendo o quê? Estava preparando a natureza, preparando o ambiente, para que a natureza começasse a aguardar com grande expectativa a manifestação do Filho. O Filho que chega, e quando o Filho chega, a luz chega, houve luz. As coisas começam a mudar. Passa o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro. No quarto dia, Deus cria 2 luzeiros, um para iluminar o dia e o outro para iluminar a noite, o sol e a lua. E Deus dá uma ordem a eles, porque a partir do 4º dia serão eles, estes luzeiros, que vão dar destino, que vão definir rumos, que vão apontar estações, meses, anos, dias.
Serão eles que vão reger o tempo a partir de agora. Eles não têm luz própria, não. Eles foram criados para manifestar a luz do Filho. E a partir daí, do quarto dia, depois de 3 dias, a terra começa a ser governada por 2 luzeiros. Um que possa representar o dia e o outro para governar a noite. Esse é o cenário perfeito do avivamento. O caos está instalado na terra. O Espírito está trabalhando, preparando a criação para a manifestação do Filho, para a manifestação da luz. A luz chega, altera todo o ambiente, depois ela cria 2 luzeiros e dá a eles a responsabilidade de governo sobre a terra. O Novo Testamento é a repetição do Gênesis. A luz chega, palmilha entre nós, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele caminha conosco em seu ministério por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, e depois de 3 anos, ele chega para a igreja e diz: quem vai brilhar agora é vocês. Vocês serão os meus luzeiros na terra. Vós sois a luz do mundo. Cabe a vocês agora estabelecer o reino de Deus na terra. Cabe a vocês estabelecer a vontade do propósito de Deus, a vontade de Deus dentro do propósito eterno. Qual é a vontade de Deus dentro do propósito eterno? Um dia Jesus disse assim: olha, respondendo à pergunta dos discípulos, o pedido deles, eles eram tão impressionados com a vida de oração de Jesus, que eles não pediram para Jesus ensiná-lo a pregar, ou fazer milagres, ou andar sobre as águas, ou ressuscitar mortos. Ele sabia que tudo isso era consequência de uma fonte, de um segredo, porque eles viam Jesus se retirar para o seu lugar secreto, estar em intimidade com o Pai, antes de se manifestar na terra. Impactado pela vida de oração de Jesus, os discípulos disseram: Senhor, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar. A gente quer orar, aprender a orar. Bem, orar pode ser uma coisa simples, mas parece ser simples e ao mesmo tempo encantadoramente complexa, porque quem andou 3 anos e meio com Jesus diz: Senhor, ensina a gente. Então deve ter mais coisas aí do que simples, senão não havia necessidade de se aprender. E Jesus disse assim: eu vou ensinar vocês a orarem. Estou parafraseando. Quando vocês forem orarem, vocês dizem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu, venha a nós o teu, seja feito a tua aqui na terra, assim na terra, como ela é feita nos céus. Jesus, eu estou orando para que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus, para que o teu reino venha,
para que o teu reino venha, para que aqui na terra seja como é nos céus. Se alguém lhe perguntar um dia, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre foi essa, que aqui na terra seja como é nos céus. E Ele pediu e nos ensinou e nos admoestou, dizendo: olha, vocês têm que orar por isso. Então o avivamento não vem só quando a igreja ora. Avivamento vem quando a igreja ora a coisa certa. Tem muita gente orando, mas quais são os seus alvos de oração? Você tem orado para que o reino venha, para que aqui na terra seja como é no céu? Porque essa é a vontade eterna de Deus. Quando o Pai diz haja luz, Ele está dizendo: filho, apareça na terra, traga o reino para a terra, traga o reino para a terra. Quando Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo, Ele primeiro nos orientou dizendo: olha, vocês têm que orar dizendo: venha a nós o teu reino. Ele não disse assim: Senhor, Ele não pediu para a gente orar, venha o teu reino sobre o Brasil, estabeleça o teu reino na América do Sul, estabeleça o teu reino na África. Não. Ele não está pedindo para a gente orar, não está ensinando para a gente orar, pedindo que o reino venha sobre a nação. O reino não é para vir sobre a nação, o reino é para vir sobre nós. Venha a nós, os teus filhos, o teu reino. Então o reino vem para dentro de nós. E quando o reino vem para dentro de nós, somos nós que vamos estabelecer o reino nos outros cantos da terra. O reino não vai num presídio sem que a gente vá lá. O reino não entra no hospital sem que os nossos pés entrem. Entende? Porque o reino não está na terra, o reino está dentro de vós. O reino está dentro de você. Vocês são a luz do mundo. Eu sei que a gente não entende muito esse negócio de luz do mundo. Nossa geração não sabe o que Jesus estava dizendo sobre luz, porque nós somos da geração da tecnologia. Então luz para nós é essas lâmpadas eletrônicas, LEDs, lanternas. Isso para nós é luz. Mas quando Jesus disse vocês são a luz do mundo, Ele não estava falando isso, porque isso não existia nos dias dele. Nos dias dele só existia um elemento que produzia luz, e não era energia elétrica. O único elemento que produzia luz nos dias de Jesus era o, me ajuda gente, o fogo. Então quando Ele fala de luz, Ele não está falando de lâmpada, Ele está falando de fogo. Quando Ele fala de luz, Ele não está falando de LED, Ele está falando de fogo. Vocês são o fogo que vai incendiar a terra. É isso que Ele está falando. João 5,35, Jesus faz talvez a mais perfeita apresentação sobre João Batista. João Batista se apresentando, ele era a voz do que clama do deserto. Mas quando Jesus apresenta João, em João 5,35, sabe o que Jesus fala? João era uma candeia que queimava e iluminava. Diga: João queimava e iluminava. Qual é o problema da nossa geração? Nós somos uma igreja que quer iluminar.
sem queimar. Não se transporta fogo sem ser queimado. Se você quer de fato um avivamento sobre o Brasil, você precisa pegar fogo, meu irmão. Você entende o que eu estou dizendo? O Brasil está vendo talvez uma das semanas mais críticas dos últimos anos. Paralisação geral. E eu vejo pastores, obreiros, crentes de um modo geral, postando tudo nos grupos de WhatsApp ou nos Facebook da vida. Eu só não vejo eles postando a coisa certa. O que eles não percebem é que Deus instalou um caos nesta nação, porque o Espírito de Deus está pairando outra vez sobre a face do abismo, preparando esta terra, esta nação, que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que o decreto de Deus saia em direção à igreja, e o Senhor diga para a igreja: apareça, brilhe, manifeste, chegou a hora, transporte labaredas de fogo aos quatro cantos desta nação, incendeie esse país com o fogo do avivamento. Por quê? Porque o propósito de Deus é que aqui na terra seja como é no céu. E como é no céu? Pergunte para João, o apóstolo que teve a visão de ir lá em Apocalipse 4 e 5, sabe o que ele viu? Ele viu o trono estabelecido. E sabe o que mais ele viu? O trono estava rodeado de fogo. Pergunte para Ezequiel, que viu o trono no capítulo 1, e sabe o que ele diz lá? Que do trono saía labaredas de contínuo. Tem algum eletricista aqui? Opa! Sabe o que saía do trono? Corrente contínua. Não era alternada, não. Não é. Labaredas de contínuo. Ezequiel 1:27, ele tem a visão daquele que está sobre o trono. E sabe o que ele vê? Aquele que está sobre o trono, da cintura para baixo, ele é fogo. E da cintura para cima, ele é um metal incandescente que brilha. Aleluia. Sabe o que é isso, meu irmão? Ele está cercado de 4 seres viventes. Ezequiel diz que esses 4 seres viventes têm rodas, e as rodas são rodas de fogo. E o filho está focando o pai, de olho no pai. O filho contempla o pai 24 horas, 24/7. E é por isso que quando João olha para o filho, os olhos dele é fogo. Então só tem um jeito de você pegar fogo, irmão: chegar perto do trono, ancorar-se no trono e puxar a corda. Ancore-se no trono e puxa a corda. Se deixe queimar. Não existe igreja que reluz sem pegar fogo. Você quer avivamento? Decida se você quer avivamento, porque se quiser, você vai ter que pegar fogo, meu irmão. Você vai ter que ser incendiado nesta terra. Não se transporta fogo frio. Não dá para brilhar sem queimar. Entende? Não dá para brilhar, reluzir, resplandecer sem pegar fogo. Eu creio que um avivamento de Deus está vindo aí.
Se a igreja brasileira vai entender isso ou não, eu não sei. Se as igrejas locais do Brasil vão perceber isso, eu não sei. Mas eu sei que Deus está gerando um avivamento. E se as igrejas não estiverem atentas para Ele, Deus vai se manifestar nos bares, nas boates, nos prostíbulos, nos estádios de futebol, onde quer que seja, mas Ele vai se manifestar outra vez. E quando o avivamento vier, muita coisa vai mudar. Porque depois que o fogo passa, meu irmão, o cenário é outro. Muda tudo, muda a liturgia. A percepção do tempo muda. Primeira coisa que vai cair com o avivamento é o relógio. Mas antes de cair da parede da igreja, ele vai cair do seu coração. Não tem sentido ele cair dali sem cair daí de dentro primeiro. Paixão. A mulher de Lucas 7,36, sabe o que ela fez? Num jantar do fariseu, ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Você tem noção de quantas lágrimas são suficientes para lavar 2 pés, um par de pés sujos, empoeirados das estradas da Palestina? Sabe o que é isso? Não foi um negócio de pressa, não foi uma comida fast food, foi um estado de quebrantamento, de fome, de paixão. Foi um coração incendiado pela presença dele. Você quer ver o que é ser incendiado por Deus? Eu vou passar rapidinho aí. Quem está lá no Data Show? Eu quero que você conheça algumas histórias. Eu não vou dar aula de história aqui hoje, de avivamento, mas eu quero que você conheça algumas coisas que você precisa saber. Pode passar lá, o século do Espírito Santo. Porque a gente precisa saber se a gente realmente quer esse negócio de avivamento. Porque ele não vem dentro das nossas caixinhas. Ele não vem dentro dos nossos esquemas. O fogo do avivamento, ele quebra tudo. Ele faz cair por terra as nossas estruturas. Ele ocupa a primazia. Esse cara, Charles Fox, no final do século XIX, ele criou uma escola, a Escola Bíblica Betel. Primeiro ele criou uma escola em Topeka, depois na cidade de Houston, no Texas. E ele foi o primeiro, naquela virada de século, a falar sobre a terceira bênção, o batismo com o Espírito Santo. Até então ninguém falava sobre isso. O grupo de alunos dele, pode passar, tinha uma menina chamada Agnes Osma, uma jovem. Ela estudava naquele colégio e ela se apaixonou pela ideia do Espírito Santo. E ela perguntou para o Charles: você crê mesmo no que você prega? Ele disse: eu creio, embora ele mesmo nunca tivesse vivido a experiência do batismo com o Espírito Santo. Os alunos dele, do Charles Fox Parham, fizeram uma vigília na passagem de ano de 31 de dezembro de 1900 para 1º de janeiro de 1901. E já depois da meia-noite, já no século 20, ela pediu a ele que pusesse as mãos e orasse, porque ela queria ser batizada no Espírito Santo. Ela queria ser queimada pelo fogo de Deus. Sabe, a experiência foi tão forte. Volta uma tela, por favor. Aliás, primeiro passe a outra. Aí, o próprio Parra escreveu dizendo o seguinte: quando eu impus as mãos sobre ela e orei, eu mal havia completado 3 frases, quando a glória desceu sobre ela,
uma auréola luminosa parecia envolver sua cabeça e o seu rosto, e ela começou a falar em chinês, sem ter a menor noção do que ela estava falando. Durante 3 dias, ela não conseguiu falar uma palavra em português, só em chinês. As pessoas, para entender o que ela estava vivendo, pediram para ela escrever, e ela escreveu em chinês. Durante 3 dias. O que ela escreveu foi publicado na época pelos jornais. Pode passar. Essa mulher foi uma chama, uma candeia que queimou e iluminou durante décadas. Depois, Charles Fox abriu uma escola em Houston. Pode passar. E lá um garoto, pode passar, depois eu volto para esse aí. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Um garoto negro, pode passar, chamado William Seymour, pode passar. Mais. Aí. Ele era filho de escravo, cego de um olho. Ele ouviu falar sobre o avivamento e ele se matriculou na escola bíblica Bethel de Houston. Ele não podia assistir a aula como os demais, porque ele era negro. Ele ficava na janela pelo lado de fora. Um dia, passando pelo corredor, ele perguntou para o Charles Fox: você crê no que você prega? Ele disse: eu creio, eu quero isso para a minha vida. Esse moço foi convidado para pastorear uma igreja em Los Angeles. Depois do primeiro sermão, a igreja demitiu ele, porque ele começou a falar sobre o batismo no Espírito Santo com dom de línguas. Perdido em Los Angeles, sem ter para onde ir, ele foi recebido, acolhido por uma família que morava na rua Bonnie Bray 214. E lá eles começaram uma reunião de oração em Los Angeles, porque a essa altura já estava acontecendo um outro avivamento no país de Gales. O avivamento do país de Gales começou com um garoto de 13 anos, chamado Evans Robert. Ele começou a orar e dizer: Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre mim, derrama o teu Espírito sobre o país de Gales. Ele orou por 13 anos. Quando ele estava com 26 anos de idade, ele reuniu um grupo de garotos e de jovens, e eles começaram a orar por avivamento. Dizer: Senhor, quebra-nos, ó Deus, quebranta-nos, ó Deus, quebranta-nos, ó Pai, derrama o teu Espírito sobre nós. Até que um dia, numa reunião, o Espírito desceu de uma forma tão intensa naquele dia, que o avivamento se espalhou por toda a região. Os cultos que costumava terminar cedo passaram aí até as 4 horas da manhã. Havia uma multidão do lado de fora esperando para o culto das 6 da manhã. Os bares da cidade, normalmente lotados, ficaram vazios. Espetáculos de teatros foram cancelados por falta de público. Jogos de futebol foram cancelados. Sabe por quê? Porque na hora de começar o jogo, os jogadores foram tomados de quebrantamento, de choro e de pranto. Em poucos meses de avivamento, 100.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Porque em tempos de avivamento, o Espírito faz mais em 1 hora do que a igreja conseguiria produzir em 20 anos. O avivamento se alastrou pelo país de Gales. Enquanto isso, em Los Angeles, havia um jornalista chamado Frank Bartman, e ele ficou sabendo, e ele começou a escrever sobre avivamento, e ele começou a trocar correspondência com Evans Robert. E um dia ele escreveu: volta para mim, por favor. Pode voltar mais. Aí,
Em novembro de 1905, 5 meses antes do avivamento acontecer em Los Angeles, ele escreveu uma palavra que eu leio quase todos os dias e eu me apodero dela. Ele escreveu num folheto dizendo o seguinte: a correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. O espírito do avivamento está chegando, dirigido pelo sopro de Deus. E o Espírito Santo, as nuvens estão se juntando outra vez, como no dia da criação. E o decreto de Deus está saindo dizendo: haja luz, apareça fogo, brilhe igreja, se manifeste igreja. O Espírito está pairando novamente sobre o Brasil, aleluia. O Espírito está pairando novamente sobre a nossa terra, e o decreto de Deus vai sair, e Deus vai determinar: apareça igreja. Mais uma vez o vento do avivamento está soprando ao redor do mundo. Quem está disposto a pagar o preço e responder ao chamado, para que em nosso tempo, em nossa geração, nós possamos viver dias de visitação divina? 9 de abril de 1906, eles estavam orando na rua Bonnie Bray, uma reunião de oração liderada por o negro William Seymour, quando o avivamento veio. Uma menina chamada Jane, que não sabia tocar nada, foi tomada e começou a falar em línguas estranhas. Sentou no piano e começou a tocar divinamente bem, e tocou pelo resto da sua vida. Durante os primeiros dias do avivamento, na rua Bonnie Bray 214, as pessoas ligavam para o corpo de bombeiros vizinhos, dizendo: olha, corra para cá, está acontecendo um incêndio, eu estou vendo labareda saindo do telhado da casa. Lotou a rua. Eles acharam um galpão velho, que era um estábulo velho, tinha sido uma antiga igreja metodista. Era só um depósito velho de material de construção que havia sofrido um incêndio. Eles limparam, tiraram carroças e mais carroças de entulho de dentro. Lá na esquina da rua Azusa 312, eles transferiram as reuniões para a rua Azusa. Ali estava começando o maior movimento pentecostal, o maior avivamento dos últimos 300 anos. Nós somos fruto disso. Você entende? Quer saber um pouco como era o avivamento Azusa? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Como é que ele começou? Na rua Bonnie Bray. Uma testemunha escreveu: eles gritaram 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vinham de todos os lugares. No dia seguinte era impossível chegar perto da igreja do Recanto do Sol. Quando as pessoas entravam, elas caíam debaixo do poder de Deus. E Anápolis inteira foi tocada. Eles gritaram até as fundações da casa cederem, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias, havia muitas pessoas que receberam o batismo, os doentes foram curados, e os pecadores eram salvos assim que entravam. Gente vinha do mundo inteiro, gente passava meses viajando de navio, porque não tinha internet, WhatsApp, Facebook. De repente Deus revelava para um pastor lá na África, dizendo assim: vá para Los Angeles. Deus aparecia em sonhos, e do mundo inteiro, pastores, pregadores, missionários começavam a vir. E sabe o que é bacana? É que Deus quebra protocolos. Sabe quem foram os pregadores de Azusa? Descendentes de escravos, gente analfabeta.
E sabe, os grandes pastores das grandes denominações tinham que vir, sentar num banquinho perto do chão, de chão batido, entrar numa casinha de teto baixo, para ouvir um adolescente ensinar sobre avivamento. Oh, aleluia! Você quer saber o que aconteceu em Azusa? Pode passar. Havia o espírito geral de humildade manifesto na reunião. Eles estavam apaixonados por Deus. Sabe o que é avivamento? É quando o fogo vem. Que o teu reino venha. Que o teu reino venha sobre nós. Venha a nós o teu reino. Ei, quando o reino vem, o rei vem. E sabe como é o rei? Da cintura para baixo ele é fogo, e da cintura para cima é um metal incandescente. E quando ele vem, ele traz o trono, ele estabelece o trono dentro de você. E sabe como é o trono? O trono é fogo. É fogo. Então não existe avivamento sem fogo. Não existe avivamento sem fogo. Quem está em avivamento perde a compostura. Você entende isso? Pode passar. Pode passar. As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa. Isso foi um jornalzinho da época. E desde então multidões estão vindo. Espero ver esse dia. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã. E mal consegue terminar antes das 20 ou 22 horas. 12 horas de reunião. Esse povo foi na cabana, pessoal. Eu sei que essa turma foi na cabana. Só pode. Às vezes vão até as 3 ou 4 da madrugada, 2 ou 3 da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. Você tem noção do que o avivamento gera? Você precisa entender se você quer isso para a sua vida. Você pode levar uma vida medíocre, cristã, normal. Esqueça do avivamento. Porque se ele vier, meu irmão, esqueça. Ele vai quebrar tudo aquilo que você preza. Sabe o que João Batista disse? Que ele cresça e que eu diminua. Isso valia para João Batista, porque João Batista era uma candeia que queimava, iluminava. Isso não vale para você. Deus não quer que você diminua. Deus quer que você morra. Diminuir é pouco. Entende? Deus quer que você morra.